Essa é parte de uma música do cantor Gerson Borges, tem como título Bênção. Então, musicou aí bênção. É importante para a gente, na verdade, a bênção de Deus. Se existe algo que nos torna iguais aqui quanto a pensamentos e ações e desejos e expectativas, é a bênção de Deus. Acredito que todos nós que estamos aqui buscamos, ansiamos pela bênção de Deus. Então, o desejo no meu coração é que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história, sobre este ano. Afinal de contas, o mês de janeiro já foi, já contabilizamos o primeiro mês. Muito calor, muitas expectativas, muitas notícias que nos bombardeiam de todos os lados. Entra ano, sai ano. Estamos nós, povo de Deus, como disse o Neto, numa caminhada. Uma caminhada constante, a caminho de uma terra prometida. E essa caminhada precisa e pode sim ser muito boa, porque quem garante essa caminhada é o próprio Cristo, de estar conosco. A despeito de qualquer que seja o desafio que você sabe que vai enfrentar no ano de 2019, é preciso ter sempre em mente a companhia constante do Senhor. Eu quero começar a minha meditação, minha reflexão com você nessa noite, contando a história de um senhor, de um homem, de um jovem, na verdade, chamado Steve Rogers. Alguém que conhece a história do senhor Steve Rogers? Ah, o Samuel conhece. O senhor Steve Rogers, ele foi reprovado diversas vezes no teste, ou nos testes de aptidão do exército americano. Queria muito ser um soldado. Mas ele era o que nós poderíamos chamar aqui no Brasil de raquítico. Fraquinho, pequenininho. E todas as tentativas de então ingressar no exército americano foram frustradas, reprovadas. Mas teve uma certa vez que aconteceu uma oportunidade, surgiu uma oportunidade. E ele, logicamente, não perdeu tempo. E a oportunidade seria através de um programa especial do governo norte-americano, quando ele seria ou experimentaria uma droga poderosa, um medicamento poderoso, seria capaz de dar a ele força descomunal e agilidade sobre-humana. E ele então ingressa nesse programa, ele recebe esse medicamento e ele se torna um homem muito forte. Quando a Lara colocar a foto desse homem, vocês vão se lembrar quem ele é. Vamos lá, Lara. O senhor Steve Rogers é o Capitão América, gente. Quando estavam fazendo isso em casa, o Natan falou assim: vai mostrar isso lá? Que hora que vai mostrar isso lá? Agora, pode ir passando, Lara. Coisas que eu já falei e algumas que eu ainda vou começar aqui. Ele nasceu no ano de 1922. E essa tentativa, né, então, surgindo. Agora, depois que ele se torna o Capitão América, ele então vai liderar uma tropa na Segunda Guerra Mundial. E ele vence a guerra. Eles vencem a guerra. Com ele como líder. Mas quando eles estão voltando para casa, o avião dele cai no oceano gelado. Então, ele é dado como morto, como perdido, já era. E ele é congelado por 30 anos. Até que, em determinado momento, alguém acha aquele cubo de gelo humano, descobre logo o Capitão América e vai reintroduzir então a sociedade. O grande desafio do Capitão América, lá no filme, se é que estamos nos apossando aqui da história para poder usar isso como uma ilustração, foi justamente se readaptar à sociedade após 30 anos. Pensem bem, o que aconteceu na sociedade nos últimos 30 anos.
Se nós tivéssemos ficado fora, e no tempo que ele fica, então, segundo o filme, ele volta numa época de grande tecnologia, de muitas mudanças. A sociedade mudou, a vida mudou, os valores mudaram, tudo mudou ao redor, e ele então tem que se readaptar a isso, e essa é parte da maior ou das maiores dificuldades que ele vai enfrentar, mesmo sendo um super-herói. Tal como aconteceu com o Capitão América, muitas pessoas enfrentam grandes dificuldades de readaptação, quando passam pela conversão. Porque a conversão é justamente um novo mundo que se abre. São novos princípios de vida que surgem. É uma nova vida que se desponta diante dos olhos de quem até então não era um convertido. E eu estou dizendo aqui do convertido, eu quero estabelecer o que eu tenho em mente como conversão. Conversão, para mim, dentre outras coisas, é mudança de senhor. Conversão é mudança de senhor. Até ser um convertido, eu decido a minha vida, eu resolvo essas questões sozinho, eu não preciso de consultar a ninguém. A partir do momento em que Cristo entra na minha vida, em que eu me submeto a Ele como Senhor, que eu sou convertido ao Senhor Jesus e ao senhorio do Senhor Jesus, Ele passa a dizer para onde eu preciso ir, de que maneira eu preciso viver e quais são as ordens. Isso é conversão. Tem gente que fala o seguinte, que agora eu sou convertido e eu não falo palavrão. Você não deveria falar palavrão também antes de ser convertido. Reduzir a conversão a não falar palavrões, dizer que a conversão é só isso, ou outras coisinhas pequenininhas da conversão, é reduzir demais. É a mesma coisa que colocarmos focinheira em Rottweiler ou no Pitbull. Você pega uma focinheira e coloca no Pitbull e sai com ele pela rua. É um inibidor só. Você tira a focinheira, ele continua sendo um pitbull. Reduzir a conversão a não fazer isso, não fazer aquilo, dizer que a conversão é só isso, é muito pouco. É como colocar focinheira. Porque a conversão verdadeira, ela acontece de dentro para fora. Ela muda primeiro o interior e depois isso resulta no exterior. Esse mês eu quero conversar com vocês, nós vamos conversar com vocês sobre conversões. Justamente, histórias que mudaram o mundo interior. Histórias que transformaram a vida de pessoas. Nós vamos trazer gente aqui da nossa igreja e de outra igreja para contar aqui testemunho de conversão. Como a conversão mudou a história de pessoas. Como a conversão faz isso até hoje. Nós precisamos ajudar pessoas que estão congeladas no tempo e que precisam conhecer um novo mundo, uma nova vida que só Jesus Cristo pode dar. Deixa eu te fazer uma pergunta e você não precisa me responder agora, mas para você pensar. Você é convertido ao Senhor? No próximo sermão, eu vou fazer uma propaganda aqui, mas que ela me ajuda aqui nesse instante a levantar esse problema. É muito comum a gente conversar com pessoas e de repente por causa de uma prática, de repente, que abandona aquilo ali, alguém fala assim, pois é, pastor, mas não era convertido. Eu sempre tive muita resistência a isso. Mas ao estudar textos para esta série, isso tem a ver com o próximo sermão, a gente percebe o seguinte: a nação de Israel, quando nasceu nação, povo constituído de Deus, nasceu salva. Era uma nação salva. Mas ao longo da história de Israel inteiro, Israel precisou se converter. Deus convida Israel para se converter ao longo do caminho inteiro, embora sempre fosse uma nação salva. Opa, espera aí. Se este princípio
é um princípio norteador. A gente precisa sim olhar para a nossa vida, para a nossa caminhada e para perceber como a conversão nos atingiu e em que pé nós vivemos a vida cristã e se nós precisamos novamente de uma conversão. Converter-se na Bíblia é simplesmente mudar de direção ou retornar para Deus. Isso é conversão na Bíblia. É retornar para Deus. Eu quero então compartilhar essas lições com vocês nesses próximos domingos. E neste domingo eu quero convidar você para lermos juntos o Salmo de número 51. Salmo 51. Abra aí a sua Bíblia, compartilhe, por favor, com alguém, ele não será projetado o texto. Mesmo assentados, vamos ler? Vamos ler de forma responsiva? Todo este Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás castigo justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que compras na verdade de mim íntimo, e no encontro me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, não te agradas de holocausto. Próximo, pode ler o próximo. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás a Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra lida mais uma vez nessa noite. Tua palavra que é viva e eficaz, capaz de nos dividir, de nos separar pela ação exclusiva do teu Santo Espírito. Este é um salmo, porção da tua palavra, que fala de um momento especial na vida de Davi, um momento de arrependimento, de contrição, de pesar por causa de uma das suas ações. Nos ensina, Deus, à luz do teu Santo Espírito, algo que nos ajude a caminhar junto contigo, juntamente contigo. Nós pedimos a Deus isso pelo teu amor para com esta igreja. Misericórdia de nós, nos ajude, nos auxilie, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema desta noite aqui é a alegria da salvação. A alegria da salvação
E ela é fruto de um coração convertido por Deus. Ou seja, a alegria da salvação é fruto de um coração convertido por Deus. A maneira, a forma de enfrentarmos essa dificuldade de se readaptarmos ao novo mundo que se abre para nós a partir do momento da conversão, é a alegria da salvação. Como é que você explica a alegria? Não se explica. A alegria não se explica, se sente. E eu vejo que parte dessa alegria, ou essa condição que o cristão, que o servo, que o convertido a Jesus tem em si e experimenta, pode ser visto em momentos, por incrível que se pareça, de velório. Porque é muito comum nós participarmos de velórios e chegarmos lá e de cristãos, de pessoas com uma história com Jesus, a tristeza, a dor invisível. E você conversa com um, com o outro, no meio das lágrimas, e ouvimos: está doendo, mas está com o Senhor? Vamos nos encontrar novamente? Foi tão bom durante o tempo que estivemos juntos, a história escrita, podemos nos alegrar com isso, é possível cantar. Quem explica isso? Como se explica? Isso é a alegria da salvação. É algo inexplicável. Eu e Eliane, as crianças, tivemos num velório na nossa última ação de férias. Um dia antes de viajarmos de volta, faleceu um primo dele, muito querido, muito querido. E o velório era para outro dia, nós saímos de manhã e passamos pela igreja onde ele estava, igreja metodista, e as crianças no carro, nós entramos, eu fui até a esposa, e olhando ali para o Dindim, assim que ele era chamado, com um semblante, o mesmo semblante. E a esposa disse: Pastor Giovanni, foi como um passarinho, está doendo, mas a gente está feliz por aquilo que Deus nos permitiu viver. A alegria da salvação é o que traz a paz em meio ao caos, em meio às lutas, aos desafios, aos desesperos que vivemos. É possível, no meio de tudo isso, encontrar paz, a tal da paz que excede todo entendimento. É trazida pela alegria da salvação. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 12 deste salmo, porque é justamente no versículo 12 que Davi fala: restitui-me a alegria da salvação, tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Quero chamar a sua atenção para este versículo de todo este salmo. Este, que é um salmo de um rei, é um salmo de confissão? Sim, é um salmo de confissão. Vamos prestar atenção em algumas partes deste salmo. Na quinta-feira nós estudamos um pouquinho deste salmo aqui, e o que me chamou a atenção aqui neste salmo é a quantidade de orações que existe neste salmo. Ele é oração pura, olha aí. A primeira oração: compadece-te de mim, ó Deus. A segunda oração: apaga as minhas transgressões. Próxima: lava-me completamente da minha iniquidade, no versículo 2. Ainda: purifica-me do meu pecado. Descendo um pouquinho, versículo 7: purifica-me com o ensopo. E olha o resultado dessa purificação: ficarei limpo. Outra oração: lava-me. São orações curtas, simples, mas são orações que dizem tudo o que precisa ser dito. Faze-me ouvir justiça, júbilo, alegria, versículo 8, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Versículo 9: esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro. São orações, um salmo
cheio de orações. Sustenta-me, versículo 12, sustenta-me com espírito voluntário. Versículo 15, abre, Senhor, os meus lábios. Versículo 18, edifica os muros de Jerusalém. Um salmo repleto de orações. E quando nós olhamos para este salmo, gente, nós vemos um homem se acertando com Deus. É um homem se acertando com Deus. É a oração que sai de um coração que experimentou o fracasso. Davi, o grande líder, aquele mesmo protótipo de herói, capaz de enfrentar Golias e capaz de libertar o povo da opressão dos filisteus, este mesmo homem, num ato, um único ato, fracassa como homem, como líder social, espiritual, familiar, fracassa como pai, fracassa como servo de Deus. Este é o coração de um homem após um fracasso. Mas é o salmo de um rei, Davi. É o rei Davi. O rei querido de Israel. O rei que vem para substituir o rei Saul, que também tinha sido um grande fracasso. O rei que é tido como um grande líder. E não só por isso, mas o autor dos salmos. Este é o salmo de Davi. Este é um salmo poético. E para que serve a poesia, gente? Para causar, produzir alguma resposta emocional no leitor. Na verdade, o que são os salmos? Os salmos, eles compõem o cancioneiro judaico. É um livro de cânticos. 5 livros de cânticos estão aí do Salmo, do Salmo 1 ao Salmo 150. São 5 livros, eles têm 5 divisões. Cada livro dos Salmos, cada divisão que existe no livro dos Salmos, é para ter uma ligação com os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. Cada um dos 5 Salmos, ou dos 5 livros de Salmos, tem então uma relação com Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, a adoração, o cântico, o livro de cânticos de Israel, está ligado à lei de Israel. Ou seja, para Israel não existe adoração sem cumprimento da lei. Não existe adoração sincera sem submissão à lei. É por isso que o livro dos Salmos começa dessa forma. É por isso que o livro do Salmo, o primeiro salmo que nós lemos aqui na liturgia, diz: bem-aventurado, o quê? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que mais? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? O primeiro salmo aponta para a Torá. Antes, o seu prazer está na Torá, na lei do Senhor. E isso é tão importante, tão muito bem feito por Deus na nossa Bíblia, que o livro histórico, ou seja, o começo da história de Israel, quando vamos lá em Josué, também aponta para a Torá. Quando Deus chama Josué e fala: Josué, você agora vai conduzir esse povo. Sabe o que você tem que fazer, Josué? Estuda esse livro, medita nele, dia e noite. Não se afaste das palavras desse livro. Se você fizer isso, Josué, você vai ser muito bem sucedido. Ou seja, a caminhada que nós estamos falando, da nossa caminhada, a nossa vida de adoração, tal como era em Israel, não está longe, não está desconectada do cumprimento da lei de Deus, da vontade de Deus. E o cumprir a vontade de Deus é a prova, é a marca de sermos servos de Deus, de sermos submissos a Deus, de sermos convertidos ao senhorio de Deus. Esse é Davi. Este é o nosso autor de salmos. É ele que escreve este salmo tão maravilhoso. É um salmo com o qual nós podemos nos identificar com Davi. E sinceramente, irmãos e irmãs, eu não sei quanto a você, mas quando a gente olha para alguns personagens bíblicos e a gente tenta imitá-los,
Eu não consigo me identificar com o Davi da pedrada no Golias. O Davi herói. Eu me identifico bem mais com o Davi do Salmo 51. O Davi que falha, assim como nós falhamos. Mas então, nessa ideia de falar sobre conversão, esse mês inteiro aqui, e olhar para este salmo, e na verdade olhar simplesmente para este pequeno versículo, e olhar para o apelo de Davi, quando Davi fala, restitui a alegria da tua salvação, a alegria da salvação em mim. Quando alguém fala restitui, significa que ele já conheceu isso. Davi já tinha conhecido o que era, o que significava a alegria da salvação. Já tinha sentido isso, podia falar sobre isso, estava nos olhos de Davi. E vamos ser sinceros, isso acontece com muita gente que a gente conhece, acontece com a gente. Às vezes vivemos a vida cristã, vivemos a vida na igreja, entrando e saindo da igreja, mas parece que somos pessoas que conheceram a alegria da salvação em algum momento da vida. Isso só acontece com quem já possuiu. Só dá para sentir a alegria, só dá para perceber a alegria da salvação quem já sentiu isso outra vez, ou pelo menos uma vez. E o falar dessa alegria está presente nos Salmos. É preciso, Davi sempre falou sobre isso. Salmo 9, versículo 1, diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. É Davi dizendo o seguinte: eu estou alegre demais com tudo aquilo que o Senhor fez. Eu estou feliz demais com tudo aquilo que o Senhor faz. Eu preciso cantar isso. O mesmo Davi no Salmo 21 diz: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Ou seja, há uma necessidade de falar dessa alegria. É preciso falar disso. Pelo menos assim é a história de Davi. Salmo 23, versículo 5: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou seja, o que está em mim, isso transborda, isso enche, está cheio, está repleto. Alegria da salvação. E aí no Salmo 34, Davi fala: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor está sempre nos meus lábios. Preciso falar sobre isso. Há boas razões para essa alegria. A gente poderia listar aqui algumas. Alegrias, como a alegria do perdão, perdoado. O carimbo na conta no final foi perdoado. Isso é motivo da nossa alegria, de júbilo. Deus nos libertou das amarras com o seu perdão. A alegria da segurança no céu. Gente, nós vamos morar no céu. Isso é para ter felicidade. A alegria da presença do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa? É mesmo? Onde está essa alegria? Da presença do Senhor. A alegria de encontrar a resposta, a explicação para a vida. O que todo mundo busca, a explicação do verdadeiro sentido da vida. Deus nos trouxe. Está na Bíblia. Foi deixada para nós. E essa alegria está disponível, irmãos e irmãs, para todos aqueles que se converteram ao Senhor Jesus. Mas Davi, se ele já tinha percebido isso, quando ele fala restitui, tem um problema. Só fala quem restituiu, só pede para ser restituído quem perdeu a alegria da salvação. E Davi perdeu. Davi perdeu. Davi não tem essa alegria agora.
E apesar da companhia, Davi era um homem com muita gente em volta. Eu tenho um pequeno gráfico aqui para mostrar para vocês sobre coisas que acontecem ou que aconteciam antes de perdermos a alegria da salvação e depois de perdermos a alegria da salvação. Olha só alguns sintomas. Bom, com a alegria da salvação, cheio de satisfação. Sem a alegria da salvação, cheio de tristeza. Com a alegria da salvação, sem peso sobre os ombros. A carga é pesada, mas vamos lá. Feliz da vida. Sem a alegria da salvação, esse negócio é peso, está pesado demais. É uma luta, o senhor não entende. Ó vida, ó azar. Quando eu era pequenininho, não em Barbacena, mas em Mitirã, nós cantávamos um cântico. Naquela época a gente chamava de corinho, né? Eu sei que muita gente naquela época do corinho. A gente cantava um corinho que falava justamente sobre a carga pesada. Samuel já riu aqui, Samuel já cantou. Já cantou, Samuel? A carga é pesada para levar, a carga é pesada para levar, e na montanha eu subirei, se tu orares por mim. Aí tinha uma troca. Eu oro por ti, tu oras por mim. Eu oro por ti, tu oras por mim. E na montanha eu subirei, se tu orares por mim. Tem uma versão. A carga é pesada e as pessoas ficam pesada, mas vamos lá. Sem a alegria da salvação, cheios de música. Davi era um homem musical. Tudo vira música, tudo é melodia. Sem a alegria da salvação, azedume. Tem gente que parece limão que chega perto da gente e já azedou tudo. Sem a alegria da salvação, reclamando de pessoas. Mas quando tinha alegria da salvação, vivia elogiando as mesmas. Perceba que são sintomas, alguns sintomas de pessoas que perderam a alegria da salvação. Aquele colorido da vida, aquilo que realmente dava sentido, se perdeu ao longo do caminho e torna a gente assim. Irmãos e irmãs, pelo menos uma coisa é preciso a gente gravar aqui nessa noite. Davi, o autor dos Salmos, está se colocando, ou foi colocado para nós como exemplo nesta Bíblia, nesta palavra de Deus, para nos ensinar o seguinte: a alegria da salvação pode ser perdida. Davi perdeu. E a pergunta é, para nós aqui, a alegria da salvação de Cristo Jesus está em nós. É o que move as nossas vidas, as nossas ações, os nossos relacionamentos. É essa alegria que nos contagia e contagia outros. Lembre-se da igreja de Atos 2:42. Havia algo naquela igreja extraordinário que acontecia no meio daqueles irmãos. A vida era comum, as coisas eram comuns, e as pessoas olhavam aquilo lá e falavam: gente, a gente precisa disso, vamos para lá também. A igreja contava com a simpatia do povo, e dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Mas havia algo contagiante na vida daquela igreja, que funcionava como um imã que atraía mais e mais gente para o meio disso. Tenho visto igrejas que perderam a alegria da salvação. A salvação a gente sabe que nós não perdemos, gente. Eu não estou falando de gente que perdeu a salvação, por favor, nem pense nisso. Eu estou falando de perder a alegria da salvação. É continuar sendo salvo, porque Deus nos escolheu para a vida eterna. Mas é a forma
como nós vamos viver essa caminhada. Davi havia perdido a alegria da salvação. Agora, existe uma questão aqui que faz toda a diferença. A mesma palavrinha restitui. Mesma palavrinha. Ela leva-nos a pensar nessa história maravilhosa, na verdade, nessa catástrofe de Davi. A gente estava falando aqui na quinta-feira o seguinte: o grande feito do Davi, sem sombra de dúvidas, foi o seu enfrentamento ao gigante. Sem sombra de dúvidas. Mas não dá para saber se as consequências da vitória de Davi sobre Golias foram maiores do que o ato com Batseba. Eu tenho a ligeira impressão que as consequências do ato de Davi com Batseba foram maiores do que as consequências da vitória de Davi sobre Golias. Porque se a gente segue a leitura de Davi, da história de Davi, quando ele então luta contra Golias e vence, ali Davi se torna o rei, se casa com a filha do rei, se torna o rei? Não, o rei já tinha sido escolhido. Mas ele se casa com a filha do rei, se torna muito mais famoso do que já era, e entra para a história de Israel como o grande herói de Israel. Ok, e a vida segue. Mas quando Davi comete com Batseba, a coisa fica muito ruim. Porque Deus manda o profeta Natan confrontar Davi, você conhece a história. E ele chega lá e ele vai conversar com Davi, ele está com medo dessa história, o profeta, que confrontar o rei. Então Deus coloca no coração e na boca de Natan uma historinha sensacional, maravilhosa. Porque você sabe, eu vou só repetir para quem não sabe, diz o texto, a palavra de Deus, que nos tempos em que os reis de Israel costumavam sair para a guerra, Davi estava em casa. O autor bíblico faz questão de dizer que nos dias em que os reis deveriam estar na guerra, lutando com seus exércitos, Davi está em casa. E ali, ele passeando de cima do palácio, ele vê Batseba se banhando. E ele quer saber quem é, e a crente é a seguinte: ele traz mesmo a mulher para casa, ela é engravida, e ele faz de tudo para encobrir isso. Ele manda chamar o marido de Batseba, que está na guerra, lutando por ele, Urias. Leva Urias para casa e conversa com Urias como um rei muito bondoso e diz: você está na guerra, aproveita, descansa, vai para a tua casa, fica com a tua mulher. Bondoso rei. Mas o Urias diz: não, não é justo, meu senhor. As tropas de meu senhor estão lutando pelo Senhor. E não é justo que eu fique aqui, que eu vá para minha casa e fique com a minha esposa. Não é justo. Davi não contava com o caráter de Urias e com a mão de Deus. Não satisfeito, ele trama a morte, ele conspira o próprio assassinato de Urias. Ele manda cartas para o capitão e diz: coloque Urias no fronte da guerra, no lugar onde o exército estiver mais enfraquecido, para que ele possa morrer. E ele morre. E ele então busca a esposa, busca a mulher de Urias para sua casa. E então Deus manda Natan. E a historinha de Natan é sensacional, porque ele diz: meu senhor, está acontecendo algo terrível no seu reino. E Davi diz: o quê? Conta. Assim, vamos contar a história. Tem um homem muito pobrezinho, que ele tem uma cabritinha em casa. E essa cabritinha que dá o leitinho lá para todos os filhos da casa, e ela é cuidada com o maior carinho ali nos braços de todo mundo ali, porque todo mundo sabe quanto ela é importante para o sustento da casa e da família. Mas também tinha um outro senhor no seu reino, muito rico, poderoso, dono de bois, cavalos, fazendas, muito gado. E ele ia receber um importante convidado, ia receber alguma visita. E ele vai lá e ele pega essa cabritinha do seu vizinho, e ele mata a cabritinha para poder dar de comida para os seus convidados. E Davi diz: tão certo como vive o Senhor, esse homem tem que ser morto. E Natan disse: esse homem é você.
Senhor mandou te falar. E então, Natan descreve: você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Já fica, pai. Essa é a história de Davi e seu pecado com Batseba. Um ato impensado deste homem, irresponsável. Agora, o que é pior, a história se repete, porque o pecado de Davi rouba a alegria de Davi. O pecado de Davi rouba a alegria de Davi. O pecado rouba a nossa alegria. A música se vai. A música se foi. E nós podemos então, nesses dias, nessas horas, ficar relembrando dos dias que eram bons, dos dias que foram bacanas, dos dias que foram melhores, dos dias que éramos alegres, dos dias que tínhamos certeza da salvação em nós. Você pode se lembrar de um dia assim? Quando a alegria da salvação era notória nos seus olhos, na sua vida, na sua casa? Mas existe uma diferença nessa história. Porque Davi desejou ter a alegria da salvação restaurada. Quando ele diz, restitui, faz parte de uma oração para recuperar o que se perdeu. Davi ora para que essa alegria volte, para que ele possa sentir isso novamente, para que isso fosse restaurado na sua vida, na sua história. Agora, qual é o caminho da volta? Qual é o caminho da volta dessa alegria? Eu vou sair desse texto para pegar uma ajuda aqui. O caminho da volta é o caminho da lembrança. Eu vou pegar o texto de Apocalipse 2, versículo 5, para nos ajudar no caminho de volta. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O caminho da volta é o caminho da lembrança. O caminho da volta é o caminho da confissão. É o que Davi faz. E Davi faz uma confissão tríplice. Se você voltar aí os seus olhos para o texto, olha que coisa bacana que Davi faz nos versículos 3 e 4. Davi fala: conheço as minhas transgressões, meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi fala: eu conheço as minhas transgressões, eu pequei, e mais, é como funciona esse texto escrito assim: eu conheço o meu pecado, conheço mesmo, eu pequei contra ti, eu vou além, eu fiz o que era mal perante os teus olhos. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz esses dois versículos dessa forma, assim: pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, contra ti somente, e fiz o que detestas. Tens razão, tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Davi está dizendo: o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Eu assumo que eu sou culpado. O caminho da volta é o caminho da lembrança, é o caminho da confissão, é o caminho da fé. Eu preciso ter fé que Deus está disposto a nos reintegrar na caminhada que Ele dirige. Nós podemos restaurar e recuperar essa alegria mais uma vez. Este é o caminho. Eu vou contar uma última história antes de ler aqui um último texto.
para a gente poder participar desse momento único que é a ceia, que traz a lembrança de tudo isso. Mas eu vou te contar uma história a respeito de um leilão de artes que aconteceu em um determinado lugar. A história conta o seguinte, que havia um senhor que tinha muitas obras de arte, um acervo riquíssimo, que todas as pessoas que conheciam e sabiam tinham muita admiração. E este homem, ele tinha um filho adolescente que veio a falecer. Esse proprietário dessas obras de arte. E ele ficou extremamente arrasado. E vindo a falecer ele mesmo, semanas depois. Mas ele tinha deixado o seu testamento, e no testamento ele tinha estabelecido que todo o seu acervo artístico seria leiloado. E ele estabeleceu uma cláusula. Ele disse o seguinte: bom, o leilão irá começar por um quadro que existe, que é um retrato do meu filho. Uma tintura a óleo da foto daquele adolescente ali. O leilão tem que começar por ele. E assim, no dia que o leilão foi anunciado, as pessoas vieram de todos os lugares para participar do leilão e se ajuntaram e se prepararam. Então o leiloeiro tomou o seu lugar e explicou as regras do leilão, dizendo que, olha, este quadro será o primeiro quadro a ser leiloado. Foi vontade do proprietário e do testamentário, e esse quadro então vai dar abertura ao nosso leilão. E os lances estão abertos. E ninguém falou nada. Todo mundo queria as outras obras de arte, o retrato do menino que já morreu, ninguém queria. E todo mundo ficou em silêncio. Até que, num determinado momento, tinha um senhor lá atrás, negro, um ex-escravo da família, que levantou a mão e disse: 75 centavos. Então, alguém dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido pelo cavaleiro por 75 centavos. E imediatamente o leiloeiro disse: o leilão acabou. Como assim? Nós viemos aqui por causa das obras de arte. Como esse leilão acaba? Desse jeito? Então ele explica que na cláusula que dizia que o primeiro quadro a ser leiloado seria do filho, também disse o seguinte: que aquele que comprasse o quadro do filho herdaria tudo que tivesse na casa do pai, por amor ao filho, herdaria tudo na casa do pai. Irmãos e irmãs, eu falei no início dessa mensagem que todos nós temos algo em comum aqui nessa noite: as bênçãos de Deus. Nós as queremos, mas nós não podemos nos esquecer que para herdarmos tudo que está na casa do Pai, precisamos ter amor pelo Filho. É preciso ser convertido ao Filho como Senhor das nossas vidas. Deixá-lo fazer as escolhas, deixá-lo nos sustentar, nos conduzir, querer saber a vontade dele todos os dias para nós, aprender com ele sobre perdão, sobre graça, sobre humildade, sobre humilhação. Quando verdadeiramente amarmos o Filho, herdaremos tudo que tem na casa do Pai. Vou ler um outro texto. É um
Salmo de Davi. É o Salmo 32. É uma outra história. É um outro momento de Davi. Um outro momento da sua vida. Muito rico. Olha o que Davi diz em Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso que fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como um cavalo ou uma mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém.